Sexta-feira começou animada aqui no Rio de Janeiro, tá? A Polícia Federal fez uma operação contra a Rio Previdência no caso do Banco Master. A Rio Previdência, para quem não sabe, é a Caixa de Aposentadoria, é o Instituto de Aposentadoria dos funcionários do Estado do Rio de Janeiro. Então, não é da cidade do Rio de Janeiro, é do Estado do Rio de Janeiro. E esse fundo chegou a investir R$ 1 bilhão em papéis do Banco Master entre 2023 e 2024, ou seja, a coisa começou no momento em que pelo menos não era público ainda que o Banco Master estava com problema, mas continuou enquanto já se sabia que o Banco Master estava com problema. Para todo mundo, assim, no mercado já se desconfiava que o Banco Master estava com problema há bastante tempo. Mas foi a partir de 2024, de meados de 2024, que começou a realmente a transparecer o problema do Master. Quem botou dinheiro no Master depois de meados de 2024, claramente estava fazendo, sabia que estava arriscando dinheiro, né? E foi R$ 1 bilhão, 970 milhões de reais em títulos do banco do Daniel Vorcaro. Algumas contas do TCE, né, o Tribunal de Contas do Estado do Rio, dão conta que somando os outros investimentos em outros fundos que chegam no Banco Master do mesmo jeito, seria um total de 2,6 bilhões. Um bocado de dinheiro, tá? Se você é aposentado aqui do Rio de Janeiro, não fique preocupado. Embora esse dinheiro seja grande, e é lógico que tem que ser investigado, não pode ficar perdendo R$ 1 bilhão assim, mas a Rio Previdência é muito grande, ou seja, só de aposentadorias eles pagam mais de R$ 2 bilhões por mês. Então, não é como se isso daqui fosse um caso para quebrar a Previdência do Rio, pelo menos não por enquanto, né? Pelo menos o que a gente sabe até agora. Então não tem problema, não vai deixar de pagar ninguém, mas sem dúvida alguma isso é um absurdo, tem que ser investigado quem foi que autorizou esse tipo de coisa, de que forma foi feito isso daí. É um dos maiores prejuízos de uma instituição com o Banco Master, é o caso da Rio Previdência. Também tem que se levar em conta que isso vai atingir o Cláudio Castro. Tá? O Cláudio Castro é o governador aqui do Rio de Janeiro, ele é de direita. Como eu já avisei para vocês, o caso do Banco Master vai pegar a gente de esquerda, vai pegar a gente de direita. E tenha em mente que o governo vai tentar transformar a coisa num caso da direita. Então isso aqui talvez seja até uma tentativa de fazer, vamos jogar mais para a direita, busca o Cláudio Castro aí, acha um troço aí. O Cláudio Castro vai conseguir se eleger senador aqui no Rio de Janeiro? Eu não sei. Vamos falar sobre esses assuntos aqui. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por República Democrática do Xandão, Vou Taxar Você e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, o grande problema, teve operação hoje da Polícia Federal contra a Rio Previdência aqui no Master, o pessoal foi na Rio Previdência, entrou lá nas salas, não consta que tenha prisão, tá? Mas teve um monte de busca e apreensão aqui, ó. A Polícia Federal deflagrou nessa sexta-feira, dia 23, uma operação para investigar suspeitas de operações irregulares relacionadas ao Banco Master no Fundo de Previdência dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro, o Rio Previdência. As autoridades cumpriram mandados de busca e apreensão na sede do próprio Rio Previdência e endereços de pessoas ligadas ao órgão. Uma dessas pessoas é o presidente atual do fundo, o Davis Marco Antunes. E a operação foi intitulada Barco de Papel. Olha que fofo. Os mandatos foram expedidos pela Sexta Vara Federal do Rio de Janeiro, entenda abaixo a operação em 7 pontos, enfim. Curioso, isso aqui não está com o Toffoli, tá? Isso aqui foi feito pela Justiça do Rio de Janeiro, né? Porque a investigação aqui não tem muito a ver com o fato do Master ter quebrado. É o fato do Rio Previdência ter colocado um dinheiro grande no Master, pelo menos em parte, durante um período em que já se sabia que o Master não estava bem das pernas, né? Então, lembra essa história. Em princípio, isso daqui pode ser uma coisa totalmente legal? Pode ser. O investidor do Rio Previdência, né, o Rio Previdência é o fundo de aposentadoria dos servidores, ele tem que investir esse dinheiro tem que ser investido. Ele busca boas opções para investir essa grana. Lá em 2023, ele viu que tinha uns CDBs do Banco Master ali com uma rentabilidade boa, decidiu investir naquilo ali. Ele pode ter feito isso de boa fé, estava querendo uma boa rentabilidade. Ou pode ter feito isso de má fé, né? Ou pode ter sido convencido a fazer isso. A gente sabe que o Vorcaro tinha muitos contatos com políticos de todos os matizes ideológicos, direita, esquerda, né? Tudo quanto, principalmente o centrão. E então tem que investigar mesmo para ver o que aconteceu. Pode ter sido um erro inocente, né? De novo, eu acho pouco provável, porque até quando começou o processo, eles começaram a comprar em final de 2023. Final de 2023, de fato, ninguém nem sabia que o Banco Master não tinha ainda essa fama ruim do Banco Master. No mercado financeiro, o pessoal já desconfiava, tá? Mas ainda publicamente não se sabia, né? Agora, eles continuaram ao longo de 2024 todo.
aplicando um total de 970 milhões de reais, né? 1 bilhão de reais, né? Muita coisa, né? Aqui, o que é a Rio Previdência? É a autarquia estadual responsável por gerir o regime próprio de previdência social dos servidores públicos do Estado do Rio de Janeiro. O Estado tem 424 mil servidores e o Rio Previdência paga 2,2 bilhões por mês a aposentados e pensionistas, de acordo com suas demonstrações contábeis. Então isso aqui é uma outra coisa importante de tranquilizar os aposentados aqui do Rio de Janeiro. É lógico, isso aqui é uma coisa terrível, tem que ser investigado, se o pessoal cometeu algum erro, tem que ser processado por isso. Mas a verdade é que o montante total não é tão grande assim em relação ao que a Rio Previdência movimenta. Então não deve ser tipo uma coisa, quebrou a Rio Previdência. Não chega nisso. Agora, 1 bilhão de reais é 1 bilhão de reais, meu amigo, é muito dinheiro isso daqui, né? Então, evidentemente, pode até ser que o governo do estado seja obrigado a fazer aporte no Rio Previdência para cobrir isso daí, né? Aqui, ó, qual a relação com o Banco Master? A autarquia investiu 1 bilhão nos servidores do Rio de Janeiro em letras financeiras do Master. É lógico, 1 bilhão é muito acima de 250 mil reais, que é o valor do FGC, e esse dinheiro foi embora, né? Esse dinheiro agora, assim, em tese, pode ser que o Rio Previdência receba esse dinheiro lá na frente? Em tese até pode, mas é impossível, tá? Porque primeiro pagou o FGC, depois vai pagar dívida trabalhista, depois imposto, aliás, é imposto primeiro, depois dívida trabalhista, depois é as ações preferenciais, e depois tem uma sequência de gente para receber. Lá no final é que tá o pessoal que botou dinheiro fora do FGC. Então, esse pessoal que botou dinheiro fora do FGC, a chance de receber é mínima, né? Depois deles, acho que só os donos da empresa. O que aconteceu? As investigações iniciadas em novembro do ano passado pretendem apurar um conjunto de 9 transações financeiras feitas entre novembro de 2023 e julho de 2024, que resultaram numa aplicação de 970 milhões no Rio Previdência em letras financeiras do Master, né? E, de novo, é o que eu falo para vocês, em 2023, talvez se eu pudesse dizer que o cara não sabia, né? Assim, ainda seria negligência, tá? Ainda seria incompetência. Mas não seria uma coisa, não seria um crime doloso, né? Seria talvez um crime culposo. Aí eu não sei como é que isso aí enquadraria em termos da investigação aqui. Mas julho de 2024, o pessoal já estava sabendo que o Banco Master estava na merda. Julho de 2024 foi o primeiro vídeo que eu fiz sobre o Banco Master, foi em julho de 2024. Quando teve um caso com a Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal também tentou comprar 500 milhões do Banco Master em julho de 2024. Para sorte, 2 gerentes da Caixa impediram o negócio. Depois foram demitidos. Exatamente. A Caixa queria tanto comprar papel do Banco Master que demitiu 2 gerentes que tentaram impedir ela de comprar papel do Banco Master, né? Mas enfim. Isso porque o pessoal já sabia naquela época que, olha só, o Banco Master tá mal, não vai bancar, não vai segurar, né? Bom, aí tem os executivos investigados e coisa e tal, e a Rio Previdência, é lógico, ela está subordinada ao governo do estado do Rio de Janeiro, portanto está subordinada ao Cláudio Castro, né? Isso pode respingar, né? É lógico, a oposição está dizendo que a culpa é do Cláudio Castro, prende o Cláudio Castro, coisa, mas a gente não sabe, tem que ver se a investigação vai chegar nele, né? Muitas vezes você tem a corrupção acontecendo ali na própria Rio Previdência, não necessariamente a partir do Cláudio Castro. Ficou feio para ele de qualquer forma, tá? Mas não tem o que fazer, né? Ele vai perder a vaga dele para o Senado aqui no Rio de Janeiro? Não sei, vamos ver como é que vai ser o impacto disso. Pode ser que ele se torne inelegível, pode ser que ele seja processado e se torne inelegível, até pode ser. Mas por enquanto ainda não temos isso não. Tinha gente pedindo para caçar ele, tornar ele inelegível. É lógico, a esquerda está desesperada, porque sabe que as 2 vagas aqui no Rio de Janeiro são garantidas para o pessoal do Bolsonaro, e o Cláudio Castro é um deles, né? Então, enfim, outra coisa importante, tá? Rio Previdência fala aqui nesse outro assunto aqui, fala que também a Receita Federal também está envolvida nessa operação, e fala também sobre o TCE-RJ, tá? O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, que olha só, desde 2024, porém, o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro investigava possíveis irregularidades na alocação de recursos previdenciários em ativos em desacordo com as regras de investimento. O órgão apurou que a Rio Previdência chegou a concentrar cerca de 25% de seus recursos, o equivalente a 2,6 bilhões, em letras financeiras e fundos de investimento vinculados ao Master. Então, embora tenha sido só 1 bilhão de reais que eles fizeram, né, desse investimento, o que já seria terrível, isso pode chegar a um prejuízo total de 2,6 bilhões. Só que não está claro ainda se isso aqui tudo vai gerar
prejuízo ainda, porque esses outros fundos não necessariamente foram liquidados pelo Banco Central também, né? Lembra, por exemplo, o caso da REAG, que era administradora de fundos, os fundos da REAG continuam existindo, nenhum deles foi liquidado ainda, né? Mas a REAG foi liquidada, mas os fundos continuam existindo, então talvez não seja um problema tão grande, ou talvez seja. Mais uma vez, pode ter sido inocência do cara de investir no Banco Master? Em tese até pode, mas na prática, meu amigo, é o que eu falo para vocês, o Vorkar era conhecido por fazer negócio com políticos, né, envolvendo políticos. Então a chance de ter sido mesmo um combinado isso daí, essa chance existe, infelizmente, né? Enfim, o Estado do Rio, ele tentou reverter uma parte desse dinheiro que tinha entregue para o Banco Master, tá? Como é que eles fizeram isso? Eles seguraram o pagamento de precatórios de aposentados do Rio de Janeiro que iriam para o Master. Então, lembra, o Banco Master, além de ter toda essa parte de investimento, também oferecia empréstimos, né? E alguns aposentados do Rio de Janeiro fizeram empréstimos com o Banco Master e havia o desconto direto na folha deles para pagar esses empréstimos do Banco Master. E a Rio Previdência conseguiu, na Justiça do Rio, reter esses valores, mas não é muita coisa, tá? Infelizmente não dá para bancar nem parte aí desse negócio, né? Então eles estão tentando recuperar isso através dessa conta, mas eu acho que não vão conseguir não, tá? Ou seja, vai virar um prejuízo grande. Pode ser que o Estado do Rio de Janeiro seja obrigado a botar dinheiro na Rio Previdência, tá? Enfim, o Ministério Público do Rio de Janeiro cobra explicações do governo estadual sobre as medidas para recuperar o dinheiro aplicado no Banco Master. Meu amigo, não tem o que fazer não, tá? Não tem muito o que fazer não. Fizeram merda. Não deveriam ter investido no Banco Master. Por que investiram no Banco Master? A mesma pergunta você pode fazer para o BRB de Brasília. O BRB de Brasília está com o mesmo problema lá. Eu vou falar até sobre isso em outro vídeo, porque surgiu uma outra informação aí de que o pessoal do Banco Central teria pedido para o BRB ajudar o Banco Master. Mas isso aí é um outro assunto, a gente vai falar sobre isso em outro vídeo. Bom, a Polícia Federal mira aplicações de 1 bilhão do Rio Previdência no Banco Master, presidente e diretores são alvo de buscas. Então, foram 4 mandados de busca e apreensão, como a gente falou, e vamos ver o que surge disso daí, tá? O Cláudio Castro, em princípio, não está sendo alvo desta operação ainda, tá? Mas essas pessoas todas que foram alvo de operações são pessoas próximas ao Cláudio Castro, que é o atual governador do Rio de Janeiro e que é ligado ao Bolsonaro. Então, isso pode gerar problemas para ele? Em tese pode, por enquanto não tem nada, tá? E certamente a esquerda está forçando a barra para tentar jogar esse caso para a direita, pelo menos investigando o pessoal da direita primeiro, para ver se, né, dá essa imagem de que é coisa da direita. Aí depois vai chegar na esquerda também, porque o Rui Costa, por exemplo, está todo envolvido nessa história, tem um monte de fundo de pensão de cidades e estados aí de esquerda que também investiram no Master. Então, esse caso é de todos os lados. Mas o Cláudio Castro talvez tenha um golpe eleitoral aí. Eu não acho que dá tempo dele ser tornado inelegível e ser proibido de participar da eleição esse ano, já está muito em cima da hora. Mas talvez ele perca votos realmente por estar envolvido com essa história. Vamos ver como é que ficam aí nas próximas pesquisas. Lembrando que aqui no Rio de Janeiro o Bolsonaro tem praticamente a certeza de ganhar aqui as duas vagas para o Senado, só que uma dessas vagas é exatamente a do Cláudio Castro. Será que ele continua com essa força? Enfim, vamos aguardar aí mais informações sobre essa operação aqui no Rio. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.